Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, tá? Essa é a nossa primeira aula aqui, efetivamente, dentro de um projeto no Photoshop. Minha intenção para esse curso de Photoshop é ensinar para vocês algumas das principais ferramentas dentro da plataforma. Eu só quero deixar bem claro que essas ferramentas são as ferramentas que eu mais utilizo e que eu mais considero importantes, tá? Existem outras ferramentas, mas que eu não utilizo tanto e achei que talvez não fosse viável colocar aqui, tá bom? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as principais coisas do Photoshop, as coisas mais básicas que tem e necessárias para você trabalhar aqui nele, que são as camadas, que é a lógica do Photoshop, como que ele se estrutura, as cores, ok? Um conta-gotas e a régua. Tá? São as coisas mais simples, porém necessárias dentro do Photoshop para você entender. Primeira parte, a gente tem que falar de camadas. Como que as camadas funcionam? Essas aqui no canto inferior direito são as camadas. Camada 1, camada 2, camada 3. Tá? Aqui tá até errado. Vou botar aqui, ó, na ordem certinho. Vocês puderam ver já que quando eu pego e arrasto, ele muda a posição, certo? Que ele fica esse azulzinho. E quando você solta, ele muda de posição. Show de bola. Mas como que funciona a lógica disso aqui? O que está embaixo está atrás na foto. O que está em cima está na frente. Como assim? Vou pegar o exemplo técnico aqui para vocês. Tem esses dois círculos, o preto e o azul. Vou pegar aqui a nossa primeira ferramentinha, que é a ferramentinha de movimentar, onde a gente basicamente clica, a gente marca a camada, tá? Ou clica em cima dela e a gente movimenta conforme a gente quer, show de bola. E aqui nós podemos perceber que a camada azul, da bolinha azul, está embaixo da bolinha preta, ou seja, tecnicamente a bola azul ela tem que ficar atrás da bola preta. Vamos ver se isso acontece? Ó, muito bem, a bola preta está na frente. E se a gente trocar aqui a camada, o que acontece? A azul vai para frente. E assim funciona o Photoshop. Essa é a lógica dele. A camada que está mais em cima é a que fica na frente e assim vai. E aqui a gente bota o branco em cima, as duas somam porque o papel branco está em cima. Tá? Ah, mas o que acontece com esse fundo aqui? Tá? O fundo está branco. Mas se tirar o fundo, vou tirar o fundo aqui para vocês verem. Para vocês desabilitarem a visão de uma das camadas, é só clicar nesse olhinho aqui, ó. Ela some. Tá vendo? Elas somem. E eu vou desabilitar o fundo branco. Ficou esses quadradinhos aqui cinzas e brancos, o que significa que a imagem está sem fundo. Então, por exemplo, se vocês salvarem ela no formato PNG, tá? Elas vão ficar sem fundo e vocês vão conseguir colocar ela na frente de outras coisas, como por exemplo marca d'água e coisas do tipo, né? Ou até, por exemplo, salvar o logo de vocês para um projeto futuro, colocar em cima de uma postagem ou de um banner, de um cartão de visita, enfim, né? Então, show de bola até aqui. Vale a pena também falar sobre a opacidade, tá? O que é a opacidade? Ela é mais ou menos o preenchimento sólido da camada. 100% é o preenchimento total. Quando a gente vem aqui e diminui um pouquinho a opacidade, olha o que acontece com o preto ali, ó. Ele vai ficando transparente. A opacidade é como se fosse a transparência, entendeu? Então você tem 100% de opacidade é quando está totalmente preenchido. 0% é quando está totalmente transparente. Então a gente consegue trabalhar com isso aqui, por exemplo, para que serve a opacidade? Vamos supor que você quer fazer uma sombra ou algo do tipo da bola azul, ó. Entendeu? Você consegue trabalhar com essa ferramenta dessa forma. Tudo certo, então. A gente vai botar aqui a opacidade da bolinha preta de volta, ok? E a gente vai trabalhar com dois comandinhos, que eu acho importante falar também que eu vou tentar aqui trabalhar com comandos do teclado ao invés de trabalhar com opções com clique do mouse. E vou mostrar para vocês o motivo agora, tá? Pô, eu quero duplicar essa bolinha azul aqui. Eu quero fazer duas bolinhas azuis. Não quero ter que fazer de novo uma bola azul. Quero apenas copiar exatamente a bola azul que eu já tenho. O que eu faço? Você tem duas maneiras. Uma, vem com o botão direito na camada. Você vai abrir uma série de opções da camada, tá vendo? Você tem a excluir camada e duplicar camada. Quando você clica em duplicar camada, vai abrir a tela de duplicagem em camada. Você vai poder escolher o nome da camada. Eu quero que o nome da camada se chame bolinha azul, ok? Dou Enter. Criou mais uma camada aqui chamada bolinha azul. Show de bola. Mas você viu como o processo é demorado para criar uma nova camada? Por qual motivo eu gosto de usar o comando do teclado, tá? Que é uma junção de teclas. Eu vou apertar Delete aqui para deletar a camada. Deletou. Eu não tive que clicar com o botão direito e excluir camada. E agora para copiar
a tecla Ctrl J, ó, crio 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, infinitas camadas quanto eu quiser, sem ter que apertar o botão direito, duplicar, escolhe o nome, dá Enter. É muito mais simples assim, muito mais ágil, né? E tá, essa camada toda eu criei errado, eu quero diminuir a quantidade de camadas, eu quero voltar, eu quero refazer minha ação. Eu errei uma ação, eu quero refazê-la. O que eu posso fazer? Um comando Ctrl Z. O Ctrl Z ele desfaz o que você fez anteriormente, tá? Isso é para tudo dentro do Photoshop. Eu vou arrastar essa bolinha azul para cá. Quero voltar à posição que ela estava. Ctrl Z. Ele sempre volta uma ação, entendeu? Ah, não, mas eu quero revoltar. Eu quero fazer novamente o que eu já tinha feito antes, que eu voltei e quero fazer de novo. Ctrl Shift Z. Ele volta, tá bom? E assim funciona. Mas agora, por exemplo, te dar um exemplo aqui. Tá assim, eu quero voltar porque eu não gostei. Ctrl Z. Aí eu testei aqui, ó, uma outra posição e não gostei. Dou Ctrl Z de novo. Essa posição aqui, tecnicamente, ela se perdeu, entendeu? Então, se eu apertar Ctrl Shift Z, ele volta para a última. Isso é importante frisar. E outra coisa das camadas é o seguinte: você tem duas camadas diferentes para cada bolinha, certo? E se por algum motivo, mais para frente a gente vai ver isso melhor, você quisesse que as duas ficassem numa camada só, como se fosse apenas uma coisa, você com a tecla Ctrl e a tecla Shift, essas teclas são muito importantes pelo Photoshop, isso vai ter que gravar mesmo, elas têm uma função de seleção, ok? A tecla Ctrl, quando você aperta ela, você não solta, pressiona ela. E você vai clicando com o botão esquerdo nas outras camadas, ela vai selecionando e desselecionando. Quando você aperta o Shift, ela seleciona até aquela camada que você clicou. Como assim? Eu posso clicar na camada 2. Ele vai selecionar igual o Ctrl, show de bola. Mas, desmarcar aqui, dando exemplo. Estou com a camada 3 selecionada. Vou apertar o Shift e clico na camada 1. Ele vai marcar todas as camadas da 3 até a 1. E é assim que ela funciona. Tá? Vamos marcar aqui a camada 3 e 2. Marquei com o Ctrl. Eu quero que elas virem uma só. O que eu posso fazer? Botão direito. Mesclar camadas. Elas viram uma camada só, como se fosse uma imagem só. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer minha ação, ok? E tranquilo, até agora está tudo certo. Uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês também é que no futuro, quando a gente estiver trabalhando com um projeto mais sólido dentro do Photoshop, a gente vai ter muitas imagens, textos, cores, ou seja, muitas camadas. E aqui no lado direito vai ficar difícil de visualizar tudo. Vai ficar muito difícil a visualização, vai ficar confuso, pode atrapalhar a gente a trabalhar nosso trabalho. Tá? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, eu vou duplicar essa camada com Ctrl J várias vezes, entendeu? E aí fica até essa barrinha aqui para a gente rolar, pode rolar com o scroll também do mouse, enfim, dificulta a nossa visualização. Então o que é importante a gente fazer? A gente se organizar. E para isso a gente cria grupos, a gente agrupa as camadas que a gente define como mesmo título. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto de uma arte para o Facebook, tá? Uma campanha para uma hamburgueria no Facebook. E aí a gente tem um hambúrguer e vários efeitos dele, sombra, a coloração dele que mudou, enfim, várias coisas. E aí a gente simplesmente tem várias camadas só para o hambúrguer. E a gente vai, para se organizar, a gente vai selecionar, por exemplo, todas as camadas do hambúrguer, tá? Essas aqui são as camadas do hambúrguer, supondo. O que a gente vai fazer agora? Apertar Ctrl G, agrupar um. Ou seja, aqui dentro dessa pasta está todas aquelas camadas na mesma ordem, só que elas estão unidas e organizadas. Aqui eu posso visualizar e desvisualizar a camada e simplesmente eu quero botar aqui que é hambúrguer, a camada hambúrguer, para eu conseguir visualizar depois. Tá? Eu vou digitar aqui hambúrguer, certo? Show de bola, hambúrguer. Dei 2 cliques no nome. Isso aí com qualquer camada, dou 2 cliques no nome eu posso alterar. Tá? Inclusive eu posso apertar com o botão direito e botar aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo. O que isso aqui significa? Quando eu botar vermelho aqui, ó, botão esquerdo, fica vermelho. Então, para facilitar visualmente, a gente se organiza dessa forma, tá bom? Então, até aqui, fechamos. O próximo ponto importante de se falar são as cores. Eu vou criar aqui uma bolinha nova, só que eu vou criar uma bolinha verde. Eu não vou explicar como criar a bolinha agora, tá? Isso a gente vai falar mais pra frente. Mas eu vou criar aqui uma nova camada, tá? Criar uma nova camada, uma camada vazia. Vou pegar a ferramenta pincel, mais tarde vou explicar sobre ela. E eu quero uma bolinha verde. Se eu
desenhar aqui, você vai ver uma bolinha azul, que é a cor que está selecionada aqui, tá bom? Essa é a cor que está selecionada aqui. Eu, como quero uma bolinha verde, vou desfazer e vou dar 2 cliques na cor aqui. Essa abriu aqui o seletor de cores. Aqui a gente trabalha com mapa de cores e aqui a gente consegue arrastar para escolher nossa cor, conforme a gente quer, variando do branco ao preto até a tonalidade padrão mais forte. E aí aqui vale algumas coisas, algumas observações. A gente consegue selecionar aqui a cor clicando, né? E tem aqui no canto o novo e o atual. A gente vai selecionar a cor que a gente quer, por exemplo, esse verde aqui, beleza? E a gente quer usar ele em outras vezes, ou salvar, vai ser uma cor que a gente gostou muito, que a gente achou. Nós vamos usar esse padrão de cor aqui, tá? Esse código é basicamente o código hexadecimal. É um código que define a cor e te facilita na busca. Então, por exemplo, se você simplesmente anotar no seu caderninho esse código aqui, 32C470, para no futuro usá-lo, ok? Você pode, quando abrir o Photoshop de novo, em outro computador, enfim, qualquer lugar, você pode vir aqui e digitar ele. Tá vendo que conforme eu digito, as cores vão mudando? É porque existem códigos para cada cor, tá bom? Então, por exemplo, FFF é branco. E existem sites que são especializados em paletas para você, né, facilitar a sua vida nesse sentido de cores, para você ter uma base, para você conseguir fazer seus projetos e tudo mais. Então, por exemplo, esse site aqui que eu peguei, tá, é o colors.co. Quando você clica aqui em Start the Generator, ele vai gerar essa paleta de cores, paletas com tons frios, tons quentes, tons neutros, uma paleta para facilitar a sua vida, uma paleta de cores que combinam e contrastam entre elas. Então, quando você vem aqui nesse site, tem várias cores. Isso aqui embaixo é o hexadecimal dele. E aí gostei dessa cor, quero copiar. Você vai vir ou clica em cima da letra e você copia isso aqui, ou você simplesmente clica nesse ícone aqui. Ok, vamos clicar aqui. Ó, copiou. Show de bola. E agora a gente vai vir aqui dentro do nosso Photoshop e vai colar aqui. Ok. Olha como a cor já ficou a mesma. Entendeu? Para isso que serve o hexadecimal, para facilitar a nossa vida. Tá ok? Então a gente quer o verde, lembrando. Vamos aqui no verde. Botamos aqui o verde. Ok. Quando a gente vir agora, bolinha verde. Show de bola. E agora a gente vai falar sobre o conta-gotas. O que é o conta-gotas? O conta-gotas é uma ferramenta aqui do Photoshop. Ela está aqui, ó. Ele nada mais é do que você pegar a cor que você selecionou, tá? Por exemplo, eu trabalhei agora com verde. A gente está com o verde aqui selecionado nas cores, mas eu queria esse azul de novo para fazer um texto, por exemplo. Então, simplesmente, eu vou dar um clique com o botão esquerdo em cima do azul com a ferramenta de conta-gotas. Nossa cor agora é azul. Mas pode perceber também que quando você abre esse seletor aqui de cores, esse mapa de cores, quando você fica com ele aqui dentro, ele tem uma espécie aqui de conta-gotas. O cursor vira uma espécie de conta-gotas, né? Para você selecionar a cor que você quer. Se você sair com ele dessa janelinha aqui, ó, ele automaticamente vira um conta-gotas. Então você consegue pegar, ó, as cores do lado de fora que já estão na sua área de trabalho do Photoshop. Isso facilita muito a nossa vida. Ok, e agora o último tópico na nossa aula de hoje é basicamente a régua, tá? A régua do Photoshop. Geralmente ela por default já vem, por padrão, ela já vem desabilitada, ela vem aqui desse jeito, tá? E como você faz para habilitá-la? Você vai clicar nas teclas Ctrl e R, o comando Ctrl e R, você vai clicar e a régua aparece. Para que essa régua serve? Tá? Você vai vir aqui, ó, com a primeira ferramenta mover, e aqui você consegue clicar na régua. Quando você clica na régua, tem a régua do eixo horizontal e a régua do eixo vertical, certo? Quando você clica na régua do eixo horizontal, vai criar uma reta horizontal com as medidas, tá vendo? Y é 00px, tá falando dos pixels da imagem, tá? A posição aqui está no pixel 0. Nossa imagem aqui tem de altura 1080 pixels, né? Porque é de 1920 por 1080, foi mais que eu fiz. Então, quando a gente vai até o final dela, 1080 pixels. Entendeu? Show de bola. Então, se a gente vier aqui, ó, 0 pixels, 1920. Show de bola.
Eu posso querer simplesmente colocá-lo no meio, 960. Tá vendo? Porque metade de 920 é 960. Fica essa linha aqui dessa cor. Eu venho e vou botar aqui no meio também. E pronto, nós temos o meio da imagem. Entendeu? Nós temos o meio da imagem. Isso aqui pode ser usado de várias formas, como por exemplo, tá? Eu quero simplesmente botar as bolinhas dentro da imagem, só que eu quero fazer uma margem de 10 pixels para dentro. Eu não quero que nenhuma bolinha fique 10 pixels perto da borda. Então a gente simplesmente vai vir aqui, ó, 0 pixels e vai contar. Tudo bem que eu falei 10 pixels é muito pouco. Vamos botar aqui 15 pixels, tá? Só para ficar no valor. 15 pixels, ok? Eu boto a margem aqui. E aqui você faz o processo inverso, ó. 1920 menos 15 pixels dá 1905. Então aqui você bota, ó, 1905. Você solta e você consegue arrastar, ó, e ela bate, ela gruda aqui na reta, entendeu? Da régua. E isso facilita muito a nossa vida. Ah, mas eu queria botar realmente 10 pixels. O que a gente pode fazer? Você tem uma ferramenta que é a ferramenta de zoom, tá? Que é mais fácil utilizar com um comando, novamente. Que comando é esse? É o Alt mais a rodinha do mouse, tá? A rodinha, o scroll do mouse, como quiser chamar. Então você vai apertar o Alt e vai rodar a rodinha para cima ou para baixo, dependendo do zoom, se você quer um zoom, né, para aumentar ou um zoom Alt para diminuir, né? Então a gente vai vir aqui, botar a setinha aqui em cima. A gente vai aproximar da bordinha aqui, beleza? Ó, então a bordinha tá bem grande aqui, show de bola. A gente vai criar os 10 pixels. Aqui, ó, já tá aqui os 10 pixels. Agora a gente vai pegar e vai arrastar a linha. Fica muito mais perfeitinho quando a gente dá o zoom assim para ver cada pixel por pixel, entendeu? Isso varia de acordo com o tamanho da imagem. Se você tiver uma imagem de 1000 pixels, ela vai caber toda na tela, tá? E quando você for usar a régua, ele vai tentar fazer a régua caber de 1000 pixels ali na tela. Se você tem uma imagem de 10 pixels por 10 pixels, os 10 pixels vão apresentar inteira e vai ter como se fosse um zoom da própria régua, certo? Então é isso aí, galera. Obrigado e até a próxima aula.